E aí, gente linda, como vocês estão? Seja muito bem-vinda ao segundo episódio do nosso diário de cardio. E hoje, enquanto eu faço a minha bicicleta, nós vamos falar sobre relacionamentos nos dias atuais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá pro diário de cardio de hoje. Que assunto bem complicado, bem complexo de nós falarmos, não é bem? Pois eu sei que essa geração em que a gente vive está cada vez mais com a necessidade de estar num relacionamento. Nós vemos como as pessoas precisam, estão carentes, como todo mundo loucamente busca estar num relacionamento sem nenhum senso, muitas das vezes. E esse vídeo, né, esse diário de hoje pode causar algumas contra-opiniões, porque quem me assiste aqui sabe que eu tenho opiniões bem diferentes da maioria da realidade hoje em dia, mas porque os meus princípios e os meus valores são muito bem estabelecidos e eu sei realmente na onde, né, nós temos que apoiar as nossas decisões. Por isso, nesse diário, eu quero falar com você, especialmente você, menina, que tá aí no relacionamento às vezes, ou tá à procura de um relacionamento, porque eu sei como nós fomos criados, né? Quando o Senhor fala lá na palavra dele no início ele falou que não era bom que o homem ficasse só. Então, esse é um projeto de Deus para nossa vida e eu vou te contar algumas experiências que eu tive que vão te ajudar bastante e clarear bastante a sua cabeça em relação a relacionamentos que realmente são de Deus para você. Esse tipo de relacionamento, já para começar, ele é baseado na palavra de Deus, ele é baseado nos meus princípios e nos meus valores. Mas, se você não acredita em Deus, se você não tem um relacionamento com Ele, ou se você, sabe, tem outros valores, pode mudar para você. Só que, tirando o fato de Deus dessa conversa, são coisas mínimas básicas que qualquer pessoa, sendo cristão ou não, tem que ter para que você tenha um relacionamento de verdade. E eu vou te provar isso, porque eu passei por isso. Hoje eu tenho 27 anos, eu sou casada e até chegar, né, ao meu casamento, eu tive 2 relacionamentos. Meu pai me deixou namorar, eu falo hoje que foi cedo, na altura eu não queria saber, né? Mas eu acho que namorar com 15 anos é muito cedo, então essa é a minha perspectiva hoje. E ele deixou eu namorar com 15 anos. E na altura eu namorei por 1 ano e 2 meses mais ou menos, com um rapaz que na altura tinha 19 anos. Eu tinha 15, o rapaz tinha 19. Foi um namoro, um primeiro namoro, muito tranquilo, porque o rapaz era muito bonzinho, sim, e nós da igreja, tudo super certinho. É, ele gostava muito de mim, mas na altura eu estava naquele relacionamento por motivos fúteis. Eu estava naquele relacionamento porque as minhas amigas no colégio começaram a namorar e eu queria ter, fazer parte desse grupo, de que tinha namorado, de que saía no final de semana, de que ganhava presente. Então, eu comecei a namorar por isso. E aí, 1 ano e 2 meses, eu acho, depois, eu já não queria mais, porque eu não via futuro, não era a pessoa que eu queria casar, porque com 15 anos, tu não sabe que tu quer, com quem tu quer casar. Tu ainda tá tudo se formando e namoro é pra casamento. Namoro é pra casamento. Não existe outro
Na minha concepção, não existe outro caminho. Então, terminei esse relacionamento, não sofri, né? Porque, coitado, foi o menino que sofreu. E o segundo relacionamento, já no segundo relacionamento, aí o bagulho ficou pesado. Por quê? Porque foi um relacionamento de, acho que foi quase 3 anos. E esse relacionamento, acho que eu tinha 16 anos, se eu não me engano. 16, 17? Ia fazer 17? Não tenho certeza agora. Faz muitos anos. E aí, foi tudo certinho também. Comecei a namorar com esse menino da igreja. E na minha cabeça, eu ia casar com ele. Então, foi um relacionamento em que, no início, tava tudo bem, mas depois, como eu ainda acho que eu era nova, eu não tinha uma mentalidade estruturada e não tinha muitos princípios e valores bem estabelecidos. Então eu tornei-me totalmente dependente desse rapaz emocionalmente. Até que, encurtando a história, depois eu conto para vocês esse testemunho aí, que é muito grande, mas que fez parte da minha história, e esse é um dos motivos de eu estar na Europa hoje. Mas, passados esses 3 anos, esse rapaz terminou comigo e foi para mim a pior fase da minha vida, porque eu não sabia lidar com aquilo. Na minha cabeça nunca ia acabar e eu me perdi totalmente. Passados-se quase 2 anos desse término, eu conheci o meu, na altura, namorado, que hoje é meu marido, aqui não, lá em Portugal. Eu já tinha me mudado para Portugal. E aí, quando eu conheci ele, eu não queria saber de nada, de relacionamento nenhum, porque o meu choque tinha sido muito grande no último. Só que desse meu marido, né, desse marido, eu comecei a ser amiga. E aí é que eu quero que você preste bastante atenção. A parte de nós sermos amigas do nosso futuro marido ou do nosso futuro namorado é muito importante. Só que nós não sabíamos os planos de Deus. E nós realmente éramos amigos sem nenhuma intenção. Por quê? Porque ele não tinha nada a ver comigo. Eu nunca, primeiramente, imaginei casar com um gringo. Segundo, ele não era da igreja. O que me fez conhecer como ele era com pessoa foi isso. E a aprender mais sobre princípios e valores foi isso. Foi o fato dele não ser da igreja. Porque os outros dois eram da igreja, acreditavam em Deus, tinha vida ativa na igreja. E o meu marido, não. Ele tinha, primeiramente, acima da religião, princípios e valores muito bem estabelecidos. Ele foi muito bem criado, muito bem ensinado como um homem deve ser. E quando eu comecei a conhecê-lo e ver como ele tratava a mãe, como ele tratava o irmão, como ele fazia as coisas em casa, como ele se dispunha, como os valores familiares para um jovem europeu de 20 anos na altura, ele era muito fora da caixa. Era tipo um achado. Tipo assim, eu nunca tinha visto algo assim antes. De alguém que zela da família, de alguém que cuida, de alguém que dá flores pra mãe, de alguém que, sabe, realmente se importa. E eu nunca tive isso na minha família. Eu comecei a ver que era isso que eu queria para minha família. Eu fui aprendendo que era uma família assim que eu queria, unida, que conversasse, que fosse sincera, sabe? E aí, foi aí que eu vi o tipo de marido que existia, que talvez se eu tivesse casado com um ex, eu não seria e não teria o que eu tenho hoje. E é aí que você tem que, primeiramente, procurar a sua verdadeira identidade, saber quem você é. E depois disso, você vai procurar
estabelecer os seus princípios e os seus valores. Esse valor aqui no meu futuro namorado, no meu futuro marido, é inegociável. No caso, pode falar marido, né? Porque a gente já falou aqui que namoro é para casamento. Eu quero que meu futuro marido seja assim. Que eu quero que meu futuro marido seja assim. Esse princípio, esse valor é negociável. E aí, pelo fato dele não, mas e o fato dele não ser cristão? Era um grande empecilho para mim. Sabe aquela pessoa que tem tudo e menos conhece a Deus? Era assim. E aí entrou a minha parte. A parte em que eu tive que orar, que eu tive que jejuar, que eu tive que buscar por dois, que eu tive que confirmar com o Senhor. Eu tomei o risco, eu tomei a frente de tudo porque eu decidi, ninguém me obrigou. E com o tempo, o Senhor foi me mostrando que ele tinha projeto nesse relacionamento. E é engraçado contando aqui pra vocês como que, meu Deus, isso é incrível. E quando a gente começou a namorar, quase um ano depois que a gente começou a namorar, nós já tínhamos sido muito amigos antes e nós já conhecíamos tudo praticamente um do outro. Tipo, os podres, o que gostava, o que não gostava, porque quando você é amigo de alguém, você não tem filtro nenhum. Agora, quando você está interessado em alguém, você só quer mostrar o quê? As partes boas. E o bom de nós termos tido esse momento sem nenhum tipo de interesse foi que nós éramos nus e cruz um com o outro, no falar, nas nossas mazelas, nas nossas dores, no nosso agir, éramos 100% nós. E isso foi muito saudável para o nosso relacionamento. Então, antes de você procurar alguém para namorar, direto, procure uma amizade. Vê se em uma amizade você encontra cuidados. Porque, gente, na amizade com ele já, como um amigo, ele é muito fiel. Ele é muito... Como é que se fala a palavra? Eu esqueci agora. Mas ele é um amigo que você pode contar para a vida toda. E teve uma vez que nós fomos sair e ele trouxe uma bolacha. E nenhum amigo, ninguém tinha feito isso. Tipo, porque lembrou. Porque, olha, quis. E os cuidados dele na amizade foi me mostrando que ele era uma pessoa assim, digna, de caráter, de princípios. Mas sem nenhuma intenção, ele era um amigo pra vida toda. É tipo isso pra mim. E aí, a primeira coisa é você ver se você enxerga um amigo que você pode contar pra toda hora, que você sente que é confiável, que você sabe que se você ligou, ele vai te ajudar, sabe? Procura ser amiga de verdade de alguém que vai ser muito bom pro início do seu relacionamento. Depois disso, é claro que muitas coisas mudaram na minha mente e para mim sempre o mais importante foi a pessoa ter Deus na vida dela. Só que Deus, nesse caso, fez o serviço dele, fez o trabalho dele, fez a parte dele. E ele conhecia o Senhor, eu nunca casaria com ele sabe disso hoje. Nunca casaria com ele se ele não fosse cristão, porque para mim Deus é inegociável, é um princípio inegociável. Então, sabe tudo, tudo o Senhor foi me mostrando, tudo eu fui estabelecendo e vivendo na minha vida. Então, coloque os seus limites, estabeleça os seus princípios e os seus valores antes de começar a pensar nisso. Outra coisa, esse vídeo vai ficar muito grande, então eu vou dividir ele em mais partes. Nós vamos finalizar essa primeira parte aqui e aguarde para a gente continuar esse papo sobre relacionamento no próximo episódio.